Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas para não ter medo de pintar com aquarela ou pintar no geral ou fazer qualquer desenho. Para isso eu vou mostrar durante a nossa conversa esse desenho, que foi um dos desenhos que eu tive medo de fazê-lo, e durante esse vídeo eu vou explicar. Para aproveitar, esse desenho também vai estar disponível na minha loja, e se vocês tiverem interesse, podem acessar clicando no link aqui na descrição do vídeo. Para começar, como não ter medo em relação a pintar com aquarela, pintar com qualquer material, ou desenhar, ou fazer arte. É ter em mente que, em primeiro lugar, o desafio, o novo, faz parte do processo de arte. Se você não começar agora a fazer coisas novas, você nunca vai sair do lugar. Ou seja, muitas vezes a gente fica preso na nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto é muito difícil. E fazer coisas novas é muito difícil. Dar um novo passo, tentar uma nova técnica. Se você já não tiver isso como uma forma de hábito seu, se torna muito difícil de você tentar alguma coisa diferente. Então, mesmo que você tenha medo de fazer alguma coisa nova ou sair da sua zona de conforto, tenha em mente que isso é um processo, que isso é necessário e que ninguém nasceu sabendo, e nenhum grande artista do mundo inteiro nasceu sabendo. Ele passou por um processo muito grande de treinos, pinturas, falhas e acertos, e nós também vamos passar. Então, o desafiante, o novo, ele faz parte do processo da arte. Em segundo lugar, não tenha medo de desperdiçar materiais. Eu já tive muito medo de desperdiçar materiais, principalmente quando eu comprava materiais muito caros e sempre pensava que não tinha uma técnica boa o suficiente para usar aquele material, então eu guardava. E toda vez que eu ia numa loja de material de pintura, eu comprava um bloco de aquarela novo, e aquele bloco acabava ficando fechado, lacrado ainda no plástico, na minha prateleira de materiais de pintura, porque eu achava que um dia eu ia usá-lo quando tivesse técnica o suficiente. E eu tinha muito medo de usar esses materiais, ou de comprar uma tinta melhor. E eu só perdi esse medo quando eu comecei realmente a usar todos os materiais que eu tinha, sem medo. E coloquei na minha cabeça que eu só compraria materiais novos quando eu acabasse com os materiais que eu tinha. Isso me ajudou a crescer muito a minha arte, a evoluir bastante como artista e pintora, e a desenvolver novas técnicas. Foi muito importante. Mas eu fiquei muito tempo presa com medo de desperdiçar material. Então não tenha medo de desperdiçar material. Não tenha medo de estragar papel. Nós vamos estragar e desperdiçar materiais caros ou mais acessíveis durante todo o nosso aprendizado de vida. Então não tenha medo, faça, não se preocupe. Em terceiro lugar, faça pinturas pequenas e testes antes de fazer o desenho final. Muitas vezes, quando o desenho é criação nossa, como por exemplo essa pintura que eu estou a fazer, a gente não tem uma ideia 100% da cor que vai ficar o desenho antes de finalizá-lo, né? Então é sempre interessante que você faça um rascunho com as cores que você imagina, para que isso sirva de base para que você faça o seu desenho final. Ou então também fazer algumas pinturas pequenas e testes naquele material que você vai utilizar, se for a primeira vez que você está usando aquele material. Se for um papel novo, uma tinta nova, faça sempre um teste em um outro papel, para você sentir como que aquele material funciona, como aquele papel se comporta. Em quarto lugar, se você tem medo de fazer alguma coisa, que foi o meu principal medo nesse desenho, era de estragar a minha pintura no decorrer desse processo. Eu queria muito fazer um desenho que ela parecesse que estava a flutuar
flutuar, boiar na água, não sei. E eu tive medo de fazer isso. Eu tinha medo de estragar o desenho e de não ficar muito bom. Então, durante esse processo, eu tirei fotos com qualidade boa, da forma que eu faço as minhas fotografias para prints e coisas desse gênero. Eu fiz fotos muito boas do processo. Se você tem medo de finalizar o seu desenho, tem medo de fazer alguma coisa, ou de testar uma nova técnica a partir de um determinado momento, você consegue ir tirando fotos ou digitalizando o seu desenho durante esse processo. Que aí você consegue ter aquele registro do desenho e se eventualmente você estragar o seu desenho, você ao menos tem aquele registro. Então eu fiz uma fotografia antes de começar a tentar pintar a água em volta, porque eu não queria perder esse desenho que eu já tinha achado muito bonito. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei com medo que eu não queria perder o desenho original. Eu poderia ter me deixado levar por isso e ter parado o desenho na metade. Mas se eu não fizesse, eu nunca ia saber como que o desenho ficaria no final, como essa pintura ia ficar no final. Então, eu mesmo com a possibilidade de estragar o desenho, me esforcei, continuei e fiz até o final, de acordo com as ideias que eu tinha para tentar representar que ela estivesse boiando na água. Então não tenham medo, tirem foto e continuem a pintar. E por fim, acho que a dica mais importante é se divirta. Parece óbvio falar assim, ou isso não é uma dica de verdade, mas muitas vezes a gente faz um desenho achando que faz uma pintura com aquela obrigação de eu tenho que mostrar alguma coisa, ou eu tenho que fazer uma super obra-prima que vai impressionar o universo. Não, vai com calma. Se divirta durante o processo da pintura, de fazer arte. Não se preocupa tanto, não coloca tanta pressão em você mesmo e naquela obra de arte. A pintura que vocês estiverem fazendo, ela só pode ser comparada com as suas próprias pinturas. Então, você vai ver que todos os dias, se vocês desenharem um pouquinho, pintarem um pouquinho e se esforçarem de dia em dia, o seu desenho de hoje vai estar melhor do que o desenho de ontem. E o seu desenho de amanhã vai estar melhor do que o seu desenho de hoje. Então, use esse processo como diversão. Aproveite esse tempo. E eu acredito que é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo bem simples, mas é uma série de conversas que eu quero ter com vocês sobre universos artísticos e coisas relacionadas à pintura. E todos esses vídeos eu estarei mostrando um processo de pintura diferente de algum desenho que eu vou fazer. E se vocês tiverem alguma dica de tema ou de sugestão de conversa para termos, é sempre um prazer. Podem usar a caixa de comentários aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, tem os links aqui na descrição do vídeo. Todo o material que eu utilizei nesse vídeo também estará aqui na descrição. Muito obrigada!